Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e eu começo mostrando aqui essa bela imagem para vocês. Ela representou por muitos séculos a família tradicional. Você observa aí, né, o povo muito bem vestido, de forma muito discreta, elegante, e esse estilo, embora alguns possam pensar, nossa, era cafona, não. Esse estilo continua até hoje, claro, com outros designs, principalmente o feminino, o masculino nem tanto, né? Você observa ali o homem de barba, você vê muitos cavaleiros, né? Chamado assim, inclusive, o cavalheiro, vestidos assim nessas festas ricas, onde vai os milionários. Eles se vestem exatamente assim, esses smoking continuam até hoje. O vestido feminino ali é que mudou um pouco, mas existe com outros designs, do mesmo estilo, que custam verdadeiras fortunas. Muitas vezes o preço das nossas casas, dos nossos carros, em um só vestido. Então uma coisa que era popular passou-se a pertencer apenas à elite, porque o que é bom eles guardam para eles. Para nós, eles querem o pior. Camarada luta por essas ideologias, né? Coloca dentro das faculdades, colocam dentro do ensino público, mas não querem que os seus próprios filhos aprendam aquilo e mandam para fora, para outro tipo de educação. Não vão aprender a ser peões, vão aprender a ser líderes. Líderes contra a própria nação. A gente já falou disso também, né? Várias vezes aqui. Mas você vê aí, né, uma comunidade reunida, provavelmente aí tem os pais, provavelmente os vizinhos e amigos, todos agradecendo a Deus por suas vidas e pelo que eles tinham, mesmo sendo uma vida muito mais simples do que a de hoje. Se você pegar uma criança dessa e observar o tipo de brincadeira que eles faziam, como eles viam o mundo, a primeira coisa que você observa é o olhar ingênuo, coisa que está se acabando nas crianças de hoje em dia. Infelizmente, o museu de grandes novidades, ele não para de avançar. A chamada agenda progressista, ela deveria ser chamada agenda retrocista, porque o que eles querem é os velhos costumes da antiga Babilônia de volta na sociedade como era, mas trazem isso como novidade. Então, com esse afastamento, cada vez mais as pessoas sentem saudade dessa época e procuram coisas relacionadas, filmes, séries, desenhos, e eles sabem disso. Eles hoje observam tudo. Nessa outra imagem nós vemos os jovens de hoje, as crianças de hoje. Eu não preciso comentar nada, mas você imagina, né, no que essas paradas desses movimentos rola. Até hoje a gente nem pode exibir as imagens, né, com o pessoal enfiando o santo naquele lugar. E de acordo com os próprios policiais que fazem a segurança deles mesmos nesses lugares, dizem que intimidade ali, né, você sabe do que eu estou falando, intimidade, né, a lapadinha rola solta, né, e você imagina levar crianças para um ambiente desse. Ai do policial que se meter, né? Que quiser fazer a lei e a ordem realmente funcionarem. Então essas crianças, embora às vezes a pessoa diz, mas não é meu filho, eu tenho obrigação com meu filho. Mas dá uma olhadinha, tá vendo esse menino aí do cabelinho espetado? Ele pode ser o juiz que vai julgar a tua causa mais pra frente. Tá vendo aquele outro ali? Ele pode ser o promotor que vai estar falando contra você em um caso, porque simplesmente você continuou sendo você. Defendeu sua fé, talvez. Esse é o futuro da humanidade. Se você parar para olhar as pessoas que os colocam ali, são pessoas militantes. Pessoas que já esqueceram o porquê começaram a lutar e agem agora como martelos. Aquele objetivo que era conseguir respeito e igualdade já foi atingido há muito tempo. Hoje eles lutam por privilégios. E aí, você imagina como a pessoa tem que pensar como ela vê o mundo para chegar ao ponto de levar crianças para um ambiente como esse. E aí, a grande reflexão, esses meninos que você vê vão ser 2 ou 3 vezes mais militantes do que esses pais que os levaram, esses familiares que os levaram, muitas vezes nem pais são. Pega o filho da irmã, do irmão, de um amigo e leva, certo? Tudo isso foi possível, meus irmãos, porque a grande mídia ela vem distorcendo o que acontecia nessa época aqui. Eles pegavam as exceções e falavam daquilo como se fosse regra. A história ela vem sendo reescrita o tempo todo. Se você conversar com sua avó, ou uma tataravó, se você tiver a sorte de ter, você vai ver que ela sempre vai falar do marido dela com muito carinho, da família que ela tinha, e vai dizer que nós perdemos muitos desses valores quando olha para hoje. A maioria das pessoas são assim, e diz, na minha época se tinha respeito, se tinha amizade de verdade. Mas a mídia conseguiu convencer a maioria, porque não interessa se o caso foi esse ou não. Você vê as matérias da grande mídia hoje, as verdadeiras distorções. Nós passamos por uma situação, mas eles vão escrevendo outras. E quando as pessoas procurarem daqui a 40, 50 anos, eu nem vou estar mais vivo, muitos de vocês também não, mas eles vão ler, eles vão ficar informados através das narrativas que a grande mídia deixou. Então elas não têm a mínima chance de saber o que realmente acontecia naquela época. Nós estamos vendo isso acontecendo agora. Pela sociedade estar deixando de ser assim e passando a ser assim, muitas pessoas, inclusive jovens, inclusive pessoas daí mesmo,
quando vão assistir uma série, procuram ver séries antigas, com tema, mesmo que seja feita agora, como por exemplo, Coisas Estranhas, Stranger Things. Prefere uma série daquela, né, que relata ali dos anos 70, anos 80. E a série começa até fiel, um pouco fiel à época, mas aos poucos ela vai saindo disso aqui e se transformando nisso aqui, fazendo com que a série fracasse. Porque em primeiro momento eles até tentaram, né, lançar suas próprias séries, seus novos personagens, com essa temática nova aqui, moderna, como eles chamam. Ninguém gostou. Cada vez que eles modernizam essas obras, inclusive obras já consagradas, filmes que fizeram muito sucesso, são refeitos, pessoas inclusive de talento, investindo muito mais dinheiro, simplesmente fracassam, porque as pessoas simplesmente não gostam do comportamento e dos personagens que ali estão. Não do ator, mas o personagem que aquele ator está fazendo. Eu já disse pra vocês, tem filmes aí que a gente assistiu, eu assisti um de Julia Roberts esses dias, né, que o mundo tá acabando, mostra os carros da Terra, eu nem lembro do filme, do nome do desgraçado do filme, de tão ruim que era. Mas você torce o tempo todo pro Armagedon, velho. De tão irritante que são os personagens. Eles não têm carisma, eles não têm heroísmo. Eles são falsos, eles são traidores. Eles não te representam de forma alguma. Então esses filmes, apesar de ser investido milhões, esse mesmo que eu tô citando, gastou milhões. Eles caem rápido no esquecimento. Então uma pessoa normal faria o quê? Caramba, velho, então acho que a gente tá pensando errado, meu irmão. A população não gostou disso. A maioria ficou até indignada. Cara, vamos fazer uma coisa então que faça realmente sucesso. Uma pessoa normal pensaria assim, mas existe uma mão por trás de tudo isso que é feito. Então o que é que acontece? Eles olham e dizem, eles gostam da série dos anos 80, vamos começar com a série dos anos 80. E de repente os personagens começam a se comportar como agora. Faremos isso. Vamos fazer mulheres traidoras que tinha naquela época, mas eram exceções, poucas exceções. Vamos fazer dela a regra. Vamos pegar aquele marido que bebia, que era exceção, e vamos colocar que ele também era a regra. Vamos distorcer, jogando lama no passado e introduzindo nesse passado a nossa ideologia. Então você vê várias séries boas sendo literalmente desgraçadas com esse tipo de ideologia. As pessoas dizem, não, mas é porque a série faturou. Não, é porque ela é usada no começo para atrair o público e no meio para manipular esse público e passar uma ideologia diferente. É isso que é feito. E tudo isso é feito, meus irmãos, visando a nova geração. E não é à toa que o nosso Salvador, o nosso Cristo, disse o seguinte em Mateus 18, 6.7: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe se pendurasse ao pescoço um mó de azenha, ou seja, uma coisa pesada, e se submergesse nas profundezas do mar, ou seja, fosse atirado. Imagina o cara, por exemplo, jogar uma pedra, né, pesada e uma pessoa amarrada a essa pedra. Olha a agonia que ela ia sentir ao se afogar dessa maneira. Tentar subir e não conseguir porque tem uma coisa ali prendendo ela no fundo do mar. É uma das piores sensações que um ser humano pode sentir. Um dos falecimentos, um dos fins de vida mais agoniantes que podem existir. O Messias não está falando para fazer isso. Ele está dando um exemplo. Que a coisa é tão terrível no lado espiritual. Por isso é que existe sim um inferno, não é sepultura como alguns dizem, né? Alguns covardes dizem isso, porque tem medo. Mas o inferno existe, é lá inclusive que estão os demônios. Algumas pessoas, como eu já citei para vocês, elas transpassaram a sua condição humana com seus crimes. São pessoas responsáveis por diversos falecimentos e sofrimento da população. Como eu, que sou um ser humano, ou seja, valho um, posso destruir e acabar com a vida de 100 e achar que a minha vida paga a do 100. Não importa o que você faça comigo, o prejuízo está aí. Então existe uma alma imortal, no meu ponto de vista, que vai sim pagar por tudo isso. Esse é o meu ponto de vista, você também não precisa concordar, né? Então, para mim, e eu deixo bem aberto porque eu não sou pastor, eu sou só um cara curioso, um cara que gosta de pensar sobre as coisas. Esse é o meu ponto de vista. Repito, não estou falando isso para você acreditar, muito menos para concordar comigo, certo? É só o meu ponto de vista. Mas o que Cristo está falando, ao meu ver, é isso. O castigo que essas pessoas terão na vida após o falecimento é tão terrível, é tão agoniante, que seria melhor que ele tivesse uma partida assim. E aí ele continua dizendo o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério, ou seja, é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que isso significa, Davi? É mistério que essas coisas tenham que acontecer. Mas ai daquele homem porque um escândalo vem. Então se tem que acontecer e acontece, a pessoa é punida por isso. Não, não é isso. Não tente distorcer as palavras de Deus. O que Deus está dizendo é que ninguém é obrigado a fazer o mal. Judas não nasceu com a obrigação de trair Cristo. Herodes tinha o poder sim de absolvê-lo. Não o fez porque não quis. Inclusive recebeu avisos antes disso. A esposa dele, né, inclusive isso foi dito por historiadores, recebeu
sonhos, dizendo que um dia chegaria um homem que era de Deus e que ele faria o julgamento, e que ele não deveria condená-lo. Ele foi avisado antes. Ele poderia sim evitar aquilo que aconteceu pela mão dele. Eu creio que, como é mistério que essas coisas venham a acontecer, elas aconteceriam por outras mãos e de outras formas, mas não seria obrigação de Herodes, não seria obrigação de Judas. Eles fizeram porque quiseram fazer. Ao serem testados naquelas situações, tropeçaram. Escolheram o mundo ao invés da espiritualidade. E por isso é que pagam. Então não é uma linha, tem uma linha de destino que a pessoa não pode se desviar daquilo. Claro, todo momento, meu irmão, você pode optar pelo bem e pelo mal. Quando a gente defende a família, a moral e os bons costumes aqui, não é porque a gente seja imperfeito, porque nós erramos. Inclusive Deus deixou dentro de cada um de nós uma coisa chamada consciência. A gente faz as nossas cagadas, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás e vê que aquilo ali não somos nós, a gente sente esse remorso, a gente tenta reparar. E o mundo hoje diz, não, fazeres o que tu queres porque há de estar na lei. Isso é satanismo puro. É satanismo puro. Porque fazendo assim, você vai anulando essa sua consciência e daqui a pouco você não a mais escuta. Você se torna completamente vazio. A coisa, meus irmãos, que a gente nunca pode perder é essa humildade. Por isso é que Cristo fala que bem-aventurados os humildes. Porque através da humildade, não é humildade, condição financeira, o cara é pobre, ele é humilde. Não, tem tanto pobre, meu irmão, que é mais metido. E a gente vê o tempo todo, né? O pessoal aí faz podcast, não vou nem citar, né? Pra não tá usando o nome dos caras. Não preciso disso. Mas caras que você viu ali sair da miséria, porque consegue, né, comprar um carro do ano, um carro super esportivo, começa a humilhar os outros, porque agora tem uma mansão de 4 milhões de reais. Agora eu vou humilhar os outros. Eu vou dizer que, é bom o comunismo, mas pra mim não, né? O meu é meu. Tô falando pro povo. Quer dizer, ele não é povo, mas ele é uma realeza, né? Gente que a gente viu rastejando assim na lama, ajuda aí, e agora se sentem as realezas. Então o cara era pobre sim, mas nunca foi humilde. Esse é o verdadeiro ele. O dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro mostra quem você realmente é. O poder mostra quem você realmente é. Às vezes você vê aquele cara magrinho, né? Todo humildezinho ali. Aí o cara começa a malhar, começa a praticar um esporte, uma arte marcial e ele quer bater em todo mundo. Aquele é o verdadeiro ele. Não foi o esporte que o transformou. Aquele é o verdadeiro ele. Tá saindo, aflorando o verdadeiro ele. É como uma largatinha ali que de repente vira borboleta. Aquela borboleta terrível ali é ele agora. Então é isso que acontece no mundo. Se a pessoa tiver humildade, assim que ela der a primeira vacilada, a consciência dela vai doer. E ela vai dizer, cara, não era isso que eu queria. Esse não sou eu. E é graças a ainda ter muitas pessoas assim, que tem o Espírito de Deus dentro delas, que tem reagido, que tem falado, mesmo tendo conta canceladas. Eu sei que muitos de vocês, meus irmãos, já tomaram ban no Face Lixo, muitas vezes por defender a cristandade, praticar realmente os ensinamentos cristãos, às vezes por repetir o que a gente falou aqui ou tentar, né, compartilhar um dos nossos vídeos. Eu sei disso, vocês me falam sobre isso. Eu mesmo já perdi minha página, né? Vocês sabem. A nossa página no Face Lixo já foi. Mas graças a isso, meus irmãos, a esse nosso esforço, algumas pequenas vitórias vêm sido conquistadas. Porque, como está escrito na palavra de Deus, é mister, né, que essas coisas aconteçam. Mas ai daquela geração por quem elas vêm. Isso aí é eu que estou dizendo. Ai daquela geração porque elas vêm. Se vai acontecer que não seja pela nossa covardia, né? E graças a isso, por muitos de nós não ter se acovardado, lembra daquela nadadora que estava ganhando tudo, ó? Nadadora transgênero perde batalha legal e está fora das Olimpíadas de Paris. O que foi que aconteceu em Paris agora recentemente? O que foi que aconteceu lá, na Europa? Foi eleito pessoas mais conservadoras. Lembra disso? Davi, eu não gosto de política porque política é tudo a mesma merda. Cara, sempre aprenda isso. Se você não aprendeu, se o mundo não te mostrou isso, sempre é possível piorar. Tava ruim com o Bolsonaro, agora tá pior com o Lula. Dá pra piorar? Dá, bota o Boulos. É isso que o povo tem que entender. A política, a gente não gosta, eu odeio política. Se tem um assunto que eu gostaria de nunca mais falar, era de política. Mas é eles, meus irmãos, que literalmente ditam quanto você vai comer com seus filhos, onde você vai andar, qual veículo você vai ter, é tudo eles que ditam. E tem alguns, meus irmãos, que têm ideias que deixariam aqueles ditadores de Roma, os ditadores naquela época do César, um Calígulas de boca aberta. Tem deles que se você desse o poder, faz o que tu quer aí. Eu mostrei um professor da faculdade, daquela que denunciou o nosso canal, falando, né? Não vou mostrar de novo não, veja nossos vídeos, eu mostrei aqui. Ele falando que era pra meter uma boa bala, né? Procure nos nossos vídeos, né? Então essa nadadora, essa Lia Thomas, que estava sendo endeusada pela grande mídia,
Ela que constrangia suas colegas, né, as mulheres de verdade que estavam ali, ficando com a manjuba, né? Via as meninas ali se trocando, porque é um esporte de natação, né? Elas iam vestir o maiô. E a Lia via aquilo ali e ficava com a anaconda em plena posição de caça. E as meninas, caramba, velho, quer dizer que a gente ainda tem que concorrer, né? Competir com uma pessoa que fisicamente tem muito mais força, um coração muito mais forte, pulmões muito maior do que a gente, uma força física muscular muito maior, uma estrutura óssea muito maior. E ainda por cima, quando a gente vai vestir a própria roupa, ainda tem que ver a anaconda querendo entrar na toca. Caramba, velho. Tem que ser assim. E as meninas que começaram a denunciar eram excluídas da equipe, né? Mas aí começou a mudar o parlamento lá, as pessoas fizeram força. Olha o que é que aconteceu. A nadadora transgênero Lia Thomas está fora das Olimpíadas de Paris. A corte arbitral do esporte CAS rejeitou o recurso da nadadora contra a World Aquatics, que proibiu mulheres trans que passaram pela puberdade masculina de disputarem na categoria feminina. Desde sua vitória no campeonato da NCAA em 2022, Thomas tem sido um ponto central nas discussões sobre a participação de atletas trans em esportes femininos. Vale lembrar, né, que esse rapaz aqui, ele competia na categoria masculina e era ínfimo, né? Os seus resultados eram medíocres. Não era um grande atleta, mas aí ele entrou na feminina, dizendo que se sente uma mulher, e começou a bater todos os recordes mundiais. É como o velho ditado dizia: rapadura é doce, mas não é mole, meu amigo. A World Aquatics introduziu novas regras logo após sua vitória, criando uma categoria aberta para incluir atletas trans, mas ainda não implementou essa categoria em competições importantes. Lee argumentou que as regras são discriminatórias e violam os direitos humanos e as normas do Comitê Olímpico Internacional. No entanto, a World Aquatics defendeu suas políticas, afirmando que foram desenvolvidas com base em conselhos médicos e legais de especialistas e visam proteger a integridade das competições femininas, claro, porque se você permite, né? Não, mas é ali um esporte aquático, né? Não vai gerar risco às outras, vai, porque a outra tá vendo ali e tudo isso é mental, vai se esforçar de uma forma estupenda, sem condição nenhuma de ganhar, porque é um homem fisicamente mais forte. E aí o outro cara que tá ali no jiu-jitsu vai olhar e vai dizer: ah, velho, eu vou também pra categoria feminina de jiu-jitsu. Eu não tô conseguindo nada aqui na categoria masculina, e de vez em quando eu gosto de aumentar um pouco o aro, gosto de aumentar a camisa do bloco, então vou lá, né? E entra e começa a ganhar dinheiro. Agora, isso vai gerar qualquer hora uma pessoa perdendo a vida ali, porque é um homem batendo numa mulher, como a gente viu, né? Cenas que revolta qualquer um no MMA. Um cara batendo numa menina. Fala-se tanto em violência doméstica e os caras promovem uma luta dessa. Lia Thomas tinha planos de tentar disputar a seletiva olímpica americana, mas 3 meses depois do feito inédito, a World Aquatics anunciou a nova política que restringiu a participação desse tipo de cara. Lia Thomas afirmou estar desapontada pela decisão do CAS. A decisão do cara, não vou botar o que ela fala aqui, fala de direitos humanos aqui, né? Direito humano, só se for. Em junho de 2022, o Congresso Geral Extraordinário da World Aquatics aprovou a criação de uma força-tarefa para estabelecer bases para a criação de uma categoria aberta que permita a participação de mulheres trans na natação. Esses princípios ainda não foram divulgados. Sabe por que não já fizeram, né? Eu já vi o Nicolas falar disso, já vi vários deputados falar disso. Por que não cria a categoria? Porque, meu amigo, um jogo olímpico, uma disputa, ela tem que atrair a população, certo? Não faz sentido você criar uma categoria que ninguém vai assistir. Mesmo essas empresas que pagam habilitantes, eles não querem a humilhação pública. E o que seria essa humilhação pública, Davi? Seria exatamente você patrocinar, meter uma grana alta no esporte e ninguém assistir. E eles sabem que é isso que vai acontecer. Se eles pegarem uma categoria, aqui, vamos criar a categoria só para essa turma aqui, beleza? Você assistiria, meu irmão? Você já pensou uma Copa do Mundo desse jeito? Já pensou? Você assistiria? Não, né? E eles sabem disso, eles sabem que você não assistiria. E por isso eles não querem fazer dessa maneira. Eles querem usar aquela mesma tática, né? Por isso é que eu falei no começo do vídeo, da tática deles. É mudar o passado, é colocar aquilo ali dentro do negócio. Então é a mesma coisa. Ah, tu gosta de ver o esporte feminino aquático? Então vamos colocar, né, a nossa ideologia dentro disso. Vamos colocar a nossa teoria, que não é científica, nunca foi. A pessoa escolhe o que ela quer ser, não nasce assim, a pessoa escolhe, né, pela educação que teve. Tem alguma prova física que a pessoa realmente já nasceu dessa maneira? Tem alguma prova física, alguma célula, né? Já procuraram essa célula G de toda maneira, né? Essa célula colorida, nunca acharam, porque não tem. É uma questão de escolha, de gosto. Como explicar por que alguém prefere uma Porsche ao invés de uma Ferrari?
Como explicar alguém que gosta mais da cor verde do que o roxo? Como explica isso? Questão de gosto. Então é a mesma coisa. Então se não dá pra explicar isso, não tem problema. Os caras continuam com a narrativa vira consenso e o consenso virou lei. É o que tá acontecendo. De ciência tem zero. Enfim, esse é o modus operandi. Então estão fazendo a mesma coisa. É uma vitória para nós, conservadores. É uma prova de que se as pessoas cobrarem, se elas ficarem atentas, se elas pararem de ser idólatras, as coisas podem melhorar. Repito, é mister que tudo isso vem acontecer, vem do próprio Criador. Mas não foi determinado que seja na nossa geração, não foi determinado que o Davi, que o Jeremias, que o Benedito, que a Josefa fiquem de braços cruzados. Eles não nasceram para ficar de braços cruzados, eles nasceram com a possibilidade de ficarem, se forem preguiçosos, se forem omissos, se forem cúmplices do sistema. Nós temos essa opção. Eu não quero escolhê-la, acredito que vocês também não. Então a gente vai fazendo a nossa parte. É isso que eu digo, família. Então, todo o respeito às pessoas que têm as suas escolhas. E o pior de tudo isso é que eu vejo que boa parte, né, da população colorida, cara, só queria respeito mesmo, sabe? Só queria andar por aí sem ninguém tá querendo bater, xingar, né? E quando conseguiram isso, sossegou. Agora, existe a militância, meu irmão, que essa sim é agressiva, selvagem, né? E que não respeita ninguém que não pense igual a eles. É igual aquele professor da faculdade. Igual. Pensa da mesma maneira. Só não faz porque não tem a possibilidade nem a força para fazer ainda. Mas no dia que tiver, farão. Né? Então a gente tem que ficar atento, meus irmãos, e fazer simplesmente a nossa parte. Nada mais que isso. Certo? Então esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido. Fiquem com Deus. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.